Boa noite a todos. Mais uma vez, reunidos em nome de Deus e de Jesus, damos início à nossa palestra desta sexta-feira. Iniciando sempre com a prece, em gratidão a Deus por estarmos aqui, estudando a doutrina espírita, tentando compreender, Senhor, os ensinamentos do Evangelho do nosso Mestre Jesus. É o melhor roteiro que podemos seguir. Tenhamos a consciência de quão importante é para cada um de nós, espíritos ainda imperfeitos, em evolução, desenvolver a nossa fé. Nesse momento mesmo que estamos vivenciando, momento de muito aprendizado, quão importante é para nós conhecermos esse Deus, esse Pai amoroso, saber que nada acontece sem a sua vontade, que tudo tem uma razão de ser, que estamos sendo amparados o tempo todo e passamos pelas provações necessárias para o nosso aprendizado. Que Deus conforte a cada coração que sofre, aqueles que estão desencarnando, retornando à pátria espiritual, aos familiares que se separam de seus entes queridos, que o consolo chegue a cada coração, aos trabalhadores, enfermeiros, médicos nos hospitais, que recebam muita força, muita coragem, Senhor, proteção. Todos nós estamos em um aprendizado muito intenso e que saibamos sair vitoriosos e transformados. Com certeza, é uma necessidade para o ser humano. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Sempre iniciamos o nosso estudo com o Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. É um livro que a espiritualidade amiga sempre nos orienta a realizarmos uma leitura diária, pois é o roteiro que devemos utilizar para a nossa vida e, como espíritos imperfeitos que somos, os ensinamentos de Jesus é de grande importância para todos nós. Logo aqui no início desse livro, Herculano Pires, que foi um estudioso espírita, nos deixou várias obras, é considerado soldado de Kardec, porque ele sempre foi um defensor dos princípios doutrinários, uma época em que a doutrina estava ali sendo conhecida aqui no Brasil. Então sempre tudo que é novo, há muita dificuldade de interpretação, de entendimento, e Herculano Pires realmente foi um defensor e colocou a doutrina ali na sua essência, seguindo corretamente aquilo que Kardec colocou em toda a obra. E ele coloca que o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro de cabeceira, de leitura diária obrigatória, de leitura preparatória de reuniões doutrinárias,
deve ser considerado um livro de estudo para melhor compreensão da doutrina. Então, ele tem que estar presente em nossas vidas. Não é um livro que a gente deixa na estante, é um livro de uso constante. Hoje nós vamos ler o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Eu escolhi aqui o item 4, Causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou se quisermos, têm duas origens bem diversas, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente e outras fora desta vida. Remontando à fonte dos males terrenos, reconhece-se que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, do seu orgulho, da sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento ou por não terem limitado seus desejos? Quantas uniões infelizes porque ressaltam dos cálculos do interesse ou da vaidade, nada tendo com isso o coração? Quantas doenças e aleijões são efeito da intemperança e dos excessos de toda a ordem? Quantos pais infelizes com os filhos por não terem combatido as suas más tendências desde o princípio? Que todos os que têm o coração ferido pelas vicissitudes e as decepções da vida interroguem friamente a própria consciência, que remontem passo a passo a fonte dos males que vos afligem, e verão se na maioria das vezes não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nessa situação. A quem, portanto, devem todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem é, assim, num grande número de casos, o autor de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante, para sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a falta de oportunidade, sua má estrela, enquanto, na verdade, sua má estrela é sua própria incúria. Os males dessa espécie constituem seguramente um número considerável das vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu adiantamento moral e intelectual. Esse capítulo, esse item, principal ali, causas atuais das aflições, e nós temos também o item 6, que são as causas anteriores das aflições. Então, situações difíceis fazem parte da evolução do ser humano nesse estágio evolutivo que todos nós estamos aqui no planeta Terra. Então, aflições chegam para todos nós. O que eles fazem a gente refletir com essas colocações? Que a grande maioria das aflições acontecem por escolhas atuais que fazemos nessa presente encarnação. Existe, sim, uma questão do passado. Nós somos espíritos eternos, milenares, trazemos ali uma bagagem espiritual de erros, renascemos, temos várias oportunidades de renascer para resgatar essas situações. Então, tem aflições que fazem parte da prova, da expiação do passado,
que eu tenho que resgatar. Então, quando eu estou passando por uma situação, seja ela qual for, de uma doença, de uma questão de problema financeiro, de dificuldade, eu tenho que primeiramente questionar: atualmente eu tive alguma atitude, eu fiz alguma escolha que gerou essa consequência difícil que eu estou passando? E aí vem a resposta. A grande maioria das vezes a resposta vai ser sim, devido a uma escolha que eu fiz, eu estou passando por essa situação. Se não tiver a resposta, se eu fiz tudo certo, estou sofrendo alguma situação, aí podemos sim dizer que é de um passado, uma situação que eu estou resgatando e que eu preciso aceitar, compreender. Se eu confio em Deus, tem uma razão de ser, né? Então é aquilo que a gente ouve naquela linda mensagem da oração de serenidade, né? Muito utilizada nos grupos do AA, dos Alcoólicos Anônimos, né? Que Deus nos dê sabedoria para compreender as situações que eu tenho que mudar com o meu esforço, com a minha decisão de modificar o meu comportamento. Então, tem muita coisa que depende da minha decisão nesta vida presente, mudar comportamentos, de deixar o mal para trás e, a partir de determinado momento, fazer o que é certo, né? Agora, tem coisas que não dependem de mim, né? Depende do comportamento de terceiros, depende de uma situação que eu estou resgatando do passado, que eu não tenho total clareza do que é exatamente, mas se eu estou passando, tem uma razão de ser, porque Deus é soberanamente justo e bom, e não permite que aconteça nada que não mereçamos, não é? Então, vou dar um exemplo: se nós nascemos sem a visão, somos deficientes ali em alguma, no corpo físico, deficiente visual, é uma situação que vem do passado, se eu renasci nessa condição, entende? Então, eu não posso me revoltar contra Deus, achar que houve uma injustiça, não é nada que eu fiz nesta presente encarnação. Se eu já nasci assim, o porquê? Tem uma razão de ser. Então, a doutrina espírita, através da reencarnação, das vidas sucessivas, da lei de causa e efeito, que são princípios estudados pela doutrina espírita e explicados de uma maneira muito clara, a gente compreende tudo isso. E são materiais para que a gente possa combater, né, pensamentos de desânimo, de tristeza, de insatisfação, porque sabemos que tudo tem uma razão de ser. Então vamos refletir um pouquinho, né, mais sobre isso, para entender bem até a diferença entre provas e expiações. O planeta Terra, ele é um grande pronto-socorro espiritual. É um mundo escola. Estamos todos em aprendizado, passando por esses testes, né? São necessários, que são provas e expiações. No planeta Terra, habitam indivíduos que buscam a evolução moral e intelectual. Atualmente, a transição planetária está em vigor, isto é, o planeta está deixando o período de provas e expiações e se transformará no mundo de regeneração. Por isso, de tantos acontecimentos como esse que nós estamos passando agora, desta pandemia. O nosso planeta está em transformação. A literatura espírita, ela traz muitas informações
a respeito desse período de transição planetária. A Terra está se transformando, já começou essa transformação há muito tempo. Não temos uma data fechada quando isso vai acontecer, mas todas essas situações onde há uma mudança extrema, desencarnes coletivos, faz parte do processo de transição de um planeta. O planeta Terra está evoluindo, passará a ser um mundo de regeneração, vai passar para uma escala maior ali da evolução, né, a escala evolutiva dos planetas. E aqueles que aqui renascerem vão ser espíritos que já estão numa condição espiritual melhor, estão ligados ao bem. Então há que haver toda essa transformação, aqueles que vão retornar agora ao mundo espiritual, os que vão ficar, os que estão renascendo, né? Então temos muitas informações sobre isso. Quem tiver curiosidade pode buscar na literatura espírita. Qual a diferença, né, entre provas e expiações? É importante a gente saber que as pessoas ficam ali na dúvida, né? No livro O Consolador, do Emmanuel, nós temos, um livro muito interessante, ele faz perguntas e respostas, e ele coloca de uma maneira bem clara e didática. Vejam, a provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. E a expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Desta maneira, ficou claro o entendimento. Percebem? As provas são testes, oportunidades benditas concebidas por Deus, Pai de infinita bondade. Elas objetivam que o indivíduo vença suas más tendências, e na grande maioria das vezes é o próprio que as escolhe de acordo com as possibilidades. Então, se eu estou ali num grau evolutivo, buscando cada encarnação, ser uma pessoa melhor, estou me esforçando, tenho consciência de que eu estou ali evoluindo. Então, eu tenho que aprender. Cada encarnação vem para que eu aprenda, para que eu me transforme para melhor. Então, quando eu estou na espiritualidade e ali aguardando uma nova encarnação, estou me preparando, eu peço muitas vezes para passar por determinadas provas, né? Porque não que eu tenha que expiar aquilo, mas eu peço para passar por determinada prova, uma situação difícil, porque eu sei que daquela situação eu vou tirar muitas lições. É quando nós falamos sobre a mediunidade ostensiva, de trabalho, de provação, da espiritualidade, nos mostrado essa condição, o quanto vamos aprender com ela, o quanto seria importante renascer com essa mediunidade de trabalho em termos evolutivos, de resgate de débitos do passado. Quando nos é mostrado tudo isso, nós aceitamos e temos consciência e ficamos muito felizes pela espiritualidade superior dar essa oportunidade para nós, né? Então, renascemos com essa condição mediúnica, que deve ser um instrumento útil para que a gente possa evoluir e resgatar algumas situações dolorosas do passado que todos nós temos. Então, deu para entender? As provas são testes, oportunidades que nos são concedidas e que nós pedimos para passar. Já as expiações
elas são impostas e decorrem de faltas cometidas pelo espírito, sempre com o objetivo de auxílio e amor, visando a reeducação do espírito. Porém, é bom que fique bem claro, Deus não pune nem condena, mas utiliza desse mecanismo, pois o espírito não está apto a compreender o que lhe seria mais útil para o seu progresso e purificação. Então, com a terceira revelação, a doutrina espírita, nós sabemos que Deus não castiga ninguém. Porque, infelizmente, trazemos ali esse conceito, né, de que se fizermos o mal, Deus vai nos castigar. Não. Tudo que acontece, nós vamos construindo a nossa evolução. São escolhas infelizes que fazemos. Temos o nosso livre-arbítrio. Deus permitiu que fizéssemos as escolhas. E, infelizmente, nós conduzimos esse livre-arbítrio por um caminho infeliz. Então, escolha errada, consequências futuras. Então, essas expiações que passamos, elas são situações que decorrem de faltas cometidas no passado. E aí Deus nos dá a oportunidade de passar pela expiação para resgatar aquela situação difícil que eu criei ali no passado. Na Revista Espírita, para a gente encerrar, na edição de setembro de 1863, nós temos uma colocação que encerra nossa pequena mensagem de hoje, né, sobre as causas atuais e anteriores das aflições. Vejam o que eles colocam ali na Revista Espírita. As misérias deste mundo são, pois, expiações pelo seu lado efetivo e material e provas pelas suas consequências morais. Qualquer que seja o nome que se lhes dê, o resultado deve ser o mesmo, a melhoria. Em presença de um objetivo tão importante, seria pueril fazer uma questão de princípio de uma questão de palavra. Isso provaria que se liga mais importância às palavras do que às coisas. Ou seja, sabemos que passamos pelas duas situações. Provas, estamos sendo testados, e expiações são situações do passado que estamos resgatando. Lembrando que tudo isso é para a nossa melhoria espiritual. Nós somos os construtores da nossa jornada evolutiva. Fomos criados simples, ignorantes, estamos em evolução. Cada encarnação é uma oportunidade bendita de aprendermos e deixar para trás esse homem velho e nos transformarmos numa pessoa melhor. Então, que Deus nos abençoe a todos e saibamos aproveitar a grande oportunidade que é o momento de hoje, a presente encarnação. Viver é maravilhoso. Tenhamos a consciência disso, que todos nós temos algo a realizar. Que Deus abençoe a todos. E vamos dar continuidade à segunda parte da nossa palestra com o companheiro Vitor. Boa noite. Boa noite a todos. Hoje, como nosso tema de estudo, eu trouxe uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, a fé que transporta montanhas. A parte das instruções dos Espíritos, a fé, mãe da esperança e da caridade,
por José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862, item 11. Tá? É muito importante a gente sempre ressaltar os pontos como a fé, a prece, né? Que a gente possa exercitar isso ao longo dos nossos dias, é importante, né? Um aprendizado, enfim, uma busca muito necessária a cada um de nós, tá? Para que a gente possa se sentir ali fortalecido, preenchido pelo amparo, com forças para a gente poder seguir a nossa caminhada. E quando a gente deixa de acreditar nas coisas, a gente deixa de ter sonhos, a gente deixa de buscar agregar algo que vai fazer muita diferença na nossa vida. Então por isso é muito importante a gente ressaltar esses pontos, tá? Para que a gente os fortaleça sempre, ok? Então vamos lá. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve ficar adormecida. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento de suas próprias filhas. Tá? Então, nós devemos exercitar essa fé, tá? Buscar através da nossa vontade, do nosso querer, do nosso esforço, enfim, exercitar que coisas aconteçam na nossa caminhada, acreditar nas melhorias, enfim, acreditar que tudo pode ser diferente. Tá? Se nós achamos que as mudanças são necessárias, a gente deve acreditar que tudo pode ser diferente na nossa vida. Tá? Então, é necessário que nós exercitemos, que ela possa render frutos, que nós possamos sentir, através das nossas lutas e das nossas conquistas, aquela sensação de um dever cumprido, de uma busca, do nosso potencial, das melhorias, enfim, daquilo que nós buscamos para nós. Tá? Então nós temos que, para que ela seja proveitosa, nós devemos praticá-la. A esperança e a caridade são resultantes da fé. Essas três virtudes formam uma trindade inseparável. Não é a fé que dá a esperança de se ver cumprirem as promessas do Senhor? Pois se não tendes fé, o que esperais? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, que amor tereis? E que amor será esse? Então, a esperança e a caridade são resultante da fé. A partir do momento que a gente tem fé, a partir do momento que a gente acredita, a partir do momento que as coisas possam acontecer na nossa caminhada, a gente passa a acreditar naquilo. E automaticamente a gente renova os nossos sentimentos, a gente passa a ter esperança, a gente passa a praticar. Então temos fé, acreditamos em algo, passamos a ter uma esperança sobre as situações, sobre as nossas buscas. E aí, por fim, pomos em prática, que é os atos de caridade, os atos de amor para conosco mesmo, para os nossos próximos, para aqueles que estão no nosso meio, ok? Então, para que a gente possa praticar, é necessário que nós acreditemos em algo. A fé, a inspiração divina, desperta todos os nobres sentimentos que conduzem o homem para o bem, e é a base da sua renovação. É preciso que esta base seja forte e durável, pois se a menor dúvida vier abalá-la, que será do edifício que construíste sobre ela? Construí, portanto, esse edifício sobre sólidas fundações, que vossa fé seja mais forte que as fórmulas enganosas e as zombarias dos incrédulos. Pois a fé que não encara a zombaria dos homens não é fé verdadeira. Então a fé, ela deve ser fortalecida, tá? Ela deve ser praticada, como já falamos, ela deve ser estruturada nos nossos caminhos. Então, para que a gente possa ter fé, devemos acreditar, né? Buscar acreditar em algo. Mas para que a gente possa acreditar, a gente tem que saber no que nós estamos acreditando. Então ela deve ser fundamentada o quê? Na busca da verdade e no conhecimento. Tá? Então, para que a gente possa acreditar, a gente tem que saber. A gente tem que ir atrás das respostas que nós vamos precisar. Para que a gente possa fundamentar essa fé, esse sentimento tão importante na nossa caminha em bases sólidas. Tá? Não simplesmente crer, mas saber por que nós estamos crendo. Tá?
É como se os nossos gostos, nós gostamos de música, cada um ali com seu gosto. Mas por quê? Cada um perguntar para si. Por que eu gosto disso? Por que essa música me atrai? Por que eu gosto de determinado prato, enfim? Por que eu me alimento dessa forma? Por quê? O que isso está trazendo para mim? Né? Então, essas perguntas são interessantes para que a gente possa fundamentar aquilo que nós estamos crendo, nossas crenças, em bases firmes, que jamais vão se perder ou que vão acabar. Pelo contrário, porque nós sabemos, a nossa crença está sendo alimentada de verdades, porque nós estamos buscando essas verdades. Creiam, sim, devemos crer em algo, é importante. Temos os exemplos, mas devemos buscar saber por que estamos crendo, ok? Então, a fé, ela só pode ser estabelecida na verdade, das nossas crenças, das nossas buscas e das nossas respostas. Aí entra muito na questão individual, cada um tem ali os seus pontos necessários, as suas dúvidas. E é isso que a doutrina nos faz a todo momento. É um convite à reflexão, um convite à busca do conhecimento. Por isso que são vastos os campos, ali vastas as possibilidades de conhecimento, vastas as literaturas e os ensinamentos, ok? Para que a gente realmente saiba o porquê, qual o sentido daquela situação, enfim, daquelas palavras, faz na nossa caminhada, ok? Bem, isso é muito importante, tá? Uma autorreflexão sobre aquilo que nós queremos para nós. A fé sincera é atraente e contagiante. Tá? Então, a fé sincera é atraente e contagiante, tá? Baseada na verdade. Comunica-se àqueles que não a têm ou até mesmo não fariam questão de tê-la. Encontra palavras convenientes que chegam até a alma, enquanto a fé aparente usa palavras sonoras que apenas produzem o frio e a indiferença, ou seja, palavras vazias, né? Quando nós fundamentamos ali as nossas buscas apenas em crer, porque aquilo está sendo tomado por outras pessoas, enfim, levado a outros comportamentos, a outras situações, mas que não sejam as nossas, não sejam esclarecidos ali os nossos pontos tão necessários, isso pode se tornar para nós uma busca vazia. Okay? Por isso que é importante a gente fundamentar as crenças, né? O hábito da prece, a fé, a prática da caridade, que saiba, que nós possamos ali buscar que seja o significado de uma palavra no dicionário, mas isso já vai ser um início de um processo de conhecimento para nós, né? Ok? Para que não se torne algo vazio na nossa caminhada. Tudo bem? A fé aparente usa palavras sonoras que apenas produzem o frio e a indiferença. Pregai pelo exemplo de vossa fé para transmiti-la aos homens. Pregai pelo exemplo de vossas obras para que vejam o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável para que vejam a confiança que fortifica e até mesmo estimula a enfrentar todas as contrariedades da vida. Ah, então, que seja pelo nosso exemplo, né? Que nós pratiquemos o estudo, muito importante, necessário, mas que nós possamos realmente viver aquelas situações, para que sejamos o exemplo de fé, tá? Ainda estamos distantes do alto equilíbrio, enfim, da autossuficiência, né? Mas estamos no caminho. E essa etapa que nós estamos vivenciando agora, né, cada um ali na sua caminhada, é importante para o nosso aprendizado, para as nossas buscas, para as nossas melhorias, tá? Então, que a gente possa transparecer, que a gente possa realmente viver e pôr em prática tudo que a gente já vem aprendendo, tá? Que é muito importante. E olha, e digo que nós iremos nos surpreender com as nossas possibilidades, o potencial que nós temos de melhoria, de enfrentarmos as situações, mas para isso é necessário que possamos ali dar os primeiros passos, acreditar, como muito bem dito aqui pelo texto, esperança e caridade,
são resultados da fé. Okay? Então a fé significa acreditar em algo. A partir daí é como se fosse um plano que nós estaríamos ali pondo em prática, né? Acreditamos, temos uma ideia, temos esperança que isso dê certo e, por fim, pomos em prática, ok? Então essa questão de errarmos, enfim, de acertarmos, faz parte dos nossos caminhos. O mais importante de tudo é que a gente possa sempre caminhar, sempre levantar quantas vezes forem necessárias, continuar a nossa marcha carnal, essa oportunidade que a gente tem, que é tão valiosa, de poder estar aqui, de ter os empréstimos que Deus nos concede, tá? O lar que nos acolhe, a família que nos recebe, o Evangelho para que possamos nos instruir e, acima de tudo, o exemplo de Jesus, que nos ensinou e nos ensina até hoje sobre o amor, tá? Então, a fé com certeza é um derivado desse amor tão necessário e incondicional à nossa caminhada evolutiva, ok? Vamos lá. Tende fé com o que ela tem de belo e de bom, em sua pureza e em sua racionalidade. Não vos conformeis em aceitar a fé sem comprovação. É o que nós comentamos ainda há pouco, tá? Então, devemos fundamentar essa fé em bases sólidas através do conhecimento, da busca do conhecimento. Filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Então não há vergonha nenhuma em saber. Não vou comentar isso, não. Acreditar em Deus. Deus é o nosso Pai, mas nós devemos buscar, dentro das nossas reflexões, saber por que nós amamos ao Pai. Nos dar ali, possibilitar uma oportunidade de poder sentir esse amor, que é muito grande por cada um de nós. Que nós não temos nem condição de mensurar esse amor pela nossa pequenez. Mas o Pai nos ama e foi o nosso Criador, que nos criou e nos possibilitou a mesma oportunidade a todos. Acreditai em suas promessas, mas sabei porque crê nelas. Segui nossos conselhos, segui os conselhos dos bons espíritos dos nossos amigos, mas conscientes dos objetivos que vos mostramos e dos meios que indicamos para o atingir. Tá? Então, saber por que nós estamos querendo levar todas as informações que nós recebemos a uma reflexão e saber se aquilo, o que vai trazer para mim, né? Se é fundamentado numa verdade, para reflexão mesmo, ok? Tendo sempre como base os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos de Kardec, as obras básicas, trazendo a luz da doutrina para que nossa fé seja fundamentada em bases verdadeiras, ok? Segui nossos conselhos, mas conscientes dos objetivos que vos mostramos e dos meios que indicamos para o atingir. Acreditai e esperai sem nunca fraquejar. Os milagres são obras da fé. Os milagres são obras da fé. Então, tudo que nós acreditamos e pomos ali a nossa vontade, o nosso esforço, buscando as melhorias, buscando a superação sobre nós mesmos. Buscando a superação sobre nós mesmos, vencendo aquele eu de ontem, para que hoje possa renascer um outro eu mais fortalecido, né? Fortalecido e amparado por Jesus, pelos nossos queridos amigos espirituais. Com certeza isso é o verdadeiro milagre, sempre pela vontade de Deus e por Jesus sempre, mas buscando que as coisas aconteçam na nossa vida. Esses somos nós, ok? E eu separei aqui um outro trecho que fala sobre a fé humana e a fé divina, tá? Que é também do Espírito Protetor de Paris, 1863, para completar o nosso raciocínio. A fé é humana ou divina, conforme o homem aplique as suas capacidades em relação às necessidades terrenas ou aos seus anseios celestes e futuros.
O homem de muita inteligência, o gênio que persegue a realização de algum grande empreendimento, triunfa se tem fé, pois sente que pode e deve atingir sua meta. E essa certeza lhe dá uma imensa força. O homem de bem, que acreditando no seu futuro celeste, quer preencher sua vida com nobres e belas ações, tira sua fé na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e aí então se realizam os milagres da caridade, de devotamento e de renúncia. Enfim, com a fé não há tendências más que não possam ser vencidas. Com a fé não há tendências más que não possam ser vencidas. Que é o que nós comentamos. Nós acreditamos em algo, acreditamos e trabalhamos. Então, quando nós acreditamos em algo e trabalhamos em nosso favor, em favor do nosso meio, nós nos sentimos ali mais fortes, mais fortalecidos ainda, porque recebemos e nos sintonizamos com energias de amigos queridos, né, que são os nossos espíritos amigos, como se nos estivessem impulsionando ali através de vibrações amorosas para que a gente pudesse caminhar mais adiante ainda. Tá? Então nós sintonizamos com essa energia de ajuda, com essa ajuda. Tá? Eles não vão resolver os nossos problemas, mas nós vamos nos sentir fortes, com coragem, vamos sentir a nossa fé mais pulsante, para que a gente possa seguir adiante. E ela pode ser humana, quando nós pomos no nosso trabalho a nossa boa vontade, o nosso querer, nós buscamos as realizações ali das nossas metas, ou divina, na busca da nossa melhoria como ser eternos que somos também. Então nós podemos empregar essa fé no dia a dia, em todas as etapas da nossa caminhada, seja nas nossas buscas morais, nas nossas buscas intelectuais, na busca pelos conhecimentos, enfim, tudo aquilo que nós realmente acreditamos e pomos ali a nossa vontade para que as coisas aconteçam. Sempre dependendo de Deus, lógico, mas nós estamos fazendo a nossa parte, e isso que é muito importante. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé, colocada em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos que antigamente eram qualificados como milagres. Não. Eu repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si, mesmos, e se quisessem pôr sua vontade a serviço desta força, seriam capazes de realizar o que até agora chamamos de prodígios, e que não passam de um desenvolvimento dos dons e capacidade humana. Então, o magnetismo é quando nós pomos ali a nossa boa vontade, acreditamos, buscamos, tá? E com certeza a fé humana ou divina. Se todos nós estivéssemos cientes da força que nós trazemos em cada um de nós, das nossas buscas, das nossas reflexões, das nossas melhorias, o poder de mudar toda uma situação, tá, que nós temos, né? Jesus disse que nós somos deuses, no sentido de que podemos dar um direcionamento para a nossa caminhada. Podemos buscar coisas boas, podemos tomar outros caminhos, isso depende de cada um de nós. Ok? Então, fica esse ensinamento para nós, que possamos renovar, fortalecer a nossa fé sempre. E com certeza coisas boas acontecerão ao longo da nossa caminhada. Tá? Porque Deus é o nosso Pai, o nosso Criador, e Jesus, Ele está aí orientando a cada um de nós com o seu amor incondicional para que tenhamos força e coragem, nos amparando, para que não nos sintamos sós nessa caminhada. Então, vamos seguir adiante. Então é isso, desejo a todos uma ótima noite e fiquem com Deus. Que Jesus possa amparar e fortalecer a cada um de nós nas nossas caminhadas, nas nossas buscas.
Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, a mais a nossa. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações e em novos erros. E livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Boa noite a todos.